E por mais que eu sabia, a gente sabe que não é uma sentença de morte, porque o câncer hoje não é. Mas se você tem câncer, você sente a proximidade da finitude. Eu fui fazer o autoconhecimento das mamas, é o famoso autoexame. Gosto muito, Bia, de enfatizar que o autoconhecimento é diferente. O autoexame, eu até gosto de mudar, a gente precisa transformar esse nome. Muitas mulheres fazem o autoexame, não vê nada, falam, não precisa ir na médica. Só que não é um exame, é esse autoconhecimento que a gente precisa fazer a vida inteira. Exatamente. Então, até as crianças, eu falo, gente, eu tenho 2 filhas, eu acho muito bonitinho o que elas fazem, mesmo sem ter mama, sabe? Sem ter mama. Porque elas veem a mãe porque toda elas hora veem, fazendo. e não ssó a mama, então o corpo inteiro. Isso é um autocuidado da gente. Reparar, né, o que tá no teu corpo. Uma pintinha, né? As suas partes íntimas. Mãe, pega um espelhinho. Eu gosto de informar, explicar. E foi por esse motivo que eu também encontrei, né, através desse autoconhecimento. Era o primeiro dia de uma viagem que eu fiquei 10 dias com a família. E era uma sexta-feira, eu fiz o toque, eu senti. A maioria dos nódulos palpáveis são benignos. A maioria, exatamente. Só que naquele momento, talvez por trabalhar com isso, eu falei... Eu olhei para meu marido e falei, eu acho que eu tô com câncer de mama. Ele, Mari... Como assim? Mari. Como assim? Calma, né? E você não é tinha assim. feito preventivo? Tinha, tava tudo em certinho. dia. Tudo certinho. Ele olhou e falou, espera um pouquinho. Calma, né, Mari? Eu já liguei pra minha médica, ginecologista. Ela falou, Mari, espera esses 10 dias. Só que foram 10 dias muito tensos. Imagino. Porque a nossa cabeça, não só antes, como durante e pós-tratamento... Eu falo que é uma desafiadora a nossa cabeça. Com certeza. É o que a gente, né? Nossos O mundo piores que a gente inimigos cria. podem estar dentro dos nossos pensamentos. Exatamente. E que aconteceu que realmente quando eu voltei, fui diagnosticada com um tumor in situ, era um tumor bem pequenininho, mas o meu mundo caiu. Né? Eu sempre faço essa analogia. Era menos de 1 centímetro. Era bem menos. E até o médico falou, Mari, não sei como você conseguiu. Detectou. A experiência, né? A experiência. E outra questão importante é esse autoconhecimento todo mês. Então eu sabia, quando eu falei, isso aqui não faz parte da minha mama. Então isso é fundamental. Autoconhecimento mesmo. Você já conhece seu corpo. Exatamente. E a gente não faz esse autoconhecimento para achar alguma coisa. Tem gente que fala assim, mas você fica procurando. Não. Não é procurar. É realmente, olha, se achar alguma coisinha, já vai ao médico. É aquela prática, né? Como a gente acorda, escova dente, lava o cabelo, passa o sabonete. É exatamente, uma vez por mês eu preciso ver que tá tudo bem. Exatamente, você se olha. E realmente eu fui diagnosticada com câncer. Na época eu não precisei, foi 2020, fazer quimioterapia e nem radioterapia. Ele estava in situ, né? Pequenininho, você fez radioterapia só. Não fiz radioterapia. Nem precisou. Nem químio. Tá. Então fiz exames, vários exames. O prognóstico era excelente. Eu falei, nossa, vida que segue. O melhor tipo possível, tamanho, tudo, né? Tudo, né? Jovem, descobri, tive a sorte de descobrir, né? Muito através, bem recente, sem a mamografia, né? Então, eu tive, mas é importante falar que, gente, quando eu falo sem a mamografia, mas é o mais importante, são os exames de imagem. Como mulheres que abaixo de 40, realmente a gente precisa ter esse cuidado. E eu falo que eu faço uma analogia na comunidade Anjo Rosa e para as minhas oncofriends, que eu chamo carinhosamente. É como se a gente entrasse num quarto escuro. Então, imagina você agora, né, que vocês estão bem, vocês estão saudáveis, né, que vocês estão sentindo super bem. Vocês entram num quarto escuro completamente minado. E depende muito de onde você vai pisar, porque cada pessoa tem uma jornada. E esse quarto escuro, ele é desesperador. Eu não consigo nem explicar o que é. Então, eu comento que eu sinto que a Mari morreu naquele dia, numa quinta-feira, que foi o dia que o médico, friamente, que é outra questão que eu gosto muito de enfatizar,
falou muito friamente que a probabilidade de ser um câncer era muito alta. E por mais que eu sabia, a gente sabe que não é uma sentença de morte, porque o câncer hoje não é. Mas se você tem câncer, você sente a proximidade da finitude. E eu Pelo senti. menos passa pela sua cabeça como uma possibilidade muito real. Muito, né? Eu me olhava no espelho e falava, poxa, tô com câncer. É pesado, é forte. E era uma quinta-feira em Santos, então eu saí do consultório, parecia que o mundo continuou e a minha vida parou. É uma sensação que eu não... ninguém... ou todo mundo teria que ter só pra a gente pensar, ter uma outra perspectiva. Mas eu parei na praia, né, que eu moro pertinho da praia, eu fiquei no carro olhando aquele dia ensolarado, sozinha. Eu tenho esse hábito de fazer tudo sozinha, assim, eu até prefiro. É muito bom, não é? E até hoje eu prefiro. As pessoas falam assim, ai, mas sozinha, você vai no oncologista, você faz... A quimioterapia, meu marido me deixava e eu falava, ai, vai trabalhar. É como se fosse o horário de silêncio, de reflexão. Você com você, né? Eu aprendi a curtir a solitude. Porque eu não gostava. Eu falo que é um aprendizado. Então as pessoas falam, não gosto. Eu falo, olha, depois que você aprende, você fica antissocial. E aí eu fiquei sozinha e foi um momento muito difícil. Porque as meninas, as minhas bonecas que eu chamo, elas estavam com os meus pais. E eles saíram para passear, eles sabiam que eu ia fazer exame, mas nunca imaginaram. E eu fiquei pensando, como é que eu ia falar para os meus pais? Para as minhas filhas, eu sabia que ia ser... né? Muito difícil. Era mais tenso, é difícil, mas elas estavam acostumadas a ouvir aquilo. E sempre escutaram você. Mas de uma forma diferente, né? Porque profissional, elas não sabiam nem o que era. Os pais, não. Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Gente, não existe. Não dá para se preparar. Então, eu cheguei, minha mãe e meu pai chegaram e eu só chorava. Então, quando eu falo para as pessoas que existe um processo... E não existe certo e errado, porque tem gente que acaba lidando bem, mas é um processo, é doloroso e precisa ser respeitado. E eu só chorei, e minha mãe e meu pai só me abraçaram. E minhas filhas, aquela, né, olhando, falando, olhando o que tá acontecendo. E eu falei pra elas, meninas, eu sempre falo muita verdade, de uma forma delicada, mas que elas, realmente, a vida não é fácil. Elas têm que saber, né, desde pequenininha, pela mãe, pelo pai, que existe um desafio enorme. E eu comentei com elas, falei, olha, mamãe tá com uma bolinha, a mamãe tá com medo. Mamãe tá com medo. Eu vou passar por um processo e eu só falei isso, eu preciso de vocês. Eu preciso de carinho. Porque elas falaram, o que eu posso fazer? Eu preciso de carinho, só carinho, beijinho, só ficar com a mamãe. Se a mamãe chorar, você abraça a mamãe, dá beijo na mamãe. Era isso, o nosso combinado. Liguei pro meu marido e ele falou, Mari, eu tô com você, calma. Vamos junto nessa jornada. Então, até aí foi um processo muito complicado. E depois da minha cirurgia, eu fiz uma mastectomia nesse primeiro, bilateral. Tirei, né, tudo. E fiz hormonioterapia. Foi feito o exame do eu fiz um genético? Exame também negativo. Você não tem o gene? Não tenho conhecido. Sim. Porque tem essa questão também, né? A genética pode ter. Exatamente. Pode ter. Sim, a probabilidade de ser desconhecido algo é grande porque eu não tenho esses fatores ambientais. Todos, exatamente. Não tem, né? Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online
do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.